para mim, Deuteronômio 28. Se nós obedecermos a Deus. É esse texto mesmo? Eu troco, eu guardo as coisas. Sou uma benção. É isso mesmo. Deuteronômio 28, para a gente poder ler. Obedecer. O que acontece? Nós não prestamos atenção na nossa maneira de agir. Olha, antes de ler o texto, eu vou falar sobre Jesus. Pode tirar, apaga ele aí, deixa ele aí um pouquinho. Vou falar sobre Jesus, eu gosto, volta e meia eu falo sobre isso. Por quê? Jesus, ele ia morrer, e ele ia para uma nova dimensão, ressuscitar, não mais para estar conosco. Ele não ia mais ficar na dimensão que nós estamos, ele ia para a glória. Mas ele precisava deixar pessoas para levar adiante o seu ministério. E Jesus começa a fazer umas coisas meio sem nexo com os seus discípulos. Por quê? A gente sabe que a herança que Deus tem para nós, Deus tem para dar para aquele que é maduro, para aquele que amadureceu. Todos nós temos direito à herança, todos nós somos herdeiros, mas tem alguns que não vão receber sua herança, enquanto não alcançarem a maturidade. Para Deus existem algumas coisas que definem maturidade. A capacidade de obedecer é a maior delas. Ah, pastora, você já usou o perdão, mas o perdão é um ato de obediência. Deus mandou perdoar. Deus não perguntou o que a pessoa fez. Deus não perguntou se ela foi bacana ou não foi bacana. Deus simplesmente diz: perdoe todos aqueles que te ofenderam, assim como eu te perdoei. Deus não negocia seus princípios e a sua ordem. E aí o que acontece? Muitos de nós relutamos por um tempo, choramos por um tempo, e daqui a pouquinho vamos lá e perdoamos. Outros de nós decidimos que não é bem assim. Quem sofreu fui eu, não foi com ela que aconteceu, eu não vou perdoar. Escolhas. Se nós não o perdoarmos, não é que nós estamos dando alguma coisa para a pessoa, nós estamos desobedecendo a Deus. Prestou atenção? Se Deus te mandou perdoar, é porque Ele quer teu bem. Você não é uma caçamba para receber lixo. Você não é um depósito de sentimento ruim. O teu coração não foi criado para guardar raiva e ódio. O teu coração foi criado para carregar a presença de Deus. Então Deus diz: perdoa, decide perdoar, e clame ao Espírito Santo que tire a dor. Porque quando nós decidimos perdoar, o Espírito Santo arranca a dor. Quando nós decidimos perdoar, o Espírito Santo se encarrega de pôr as coisas em ordem. É só Ele que pode fazer. Eu não tenho capacidade de perdoar ninguém, mas eu tomo a decisão. Senhor, eu sei que eu vou lembrar, eu vou acordar de manhã, a primeira coisa que vai vir na minha cabeça é essa coisa ruim que Ele me fez, essa coisa ruim que ela me fez, e aquilo vai ficar remoendo na minha cabeça, mas eu te autorizo, e tira isso de mim, porque se o Senhor não tirar de mim, eu vou ficar com ódio dele minha vida inteira. Mas eu estou aqui entregando a chave do meu coração, estou aqui entregando aqui, o segredo do cofre do meu coração, está aí, entra e tira, porque eu declaro que eu quero ficar livre disso, eu quero perdoar. Aí Deus faz. Então a obediência, querida, é algo que nós precisamos aprender em qualquer lugar. Quando o exército foi colocado para guerrear, foi que os cântaros quebraram, foi de... Não, Josué, Gideão. Foi Gideão, que ele quebrou os cântaros pelo Senhor e por Gideão. Eram umas ordens meio absurdas que eles deram. Olha, o exército era de 32 mil homens, baixou para 300, e aí como que eles foram para a guerra? Com um cântaro e para gritar e quebrar. Olha, nós somos muito menos
do que o exército adversário. Ali era uma infinidade gigantesca de homens para lutar contra 300 qualquer. Só que os 300 qualquer, eles estavam em completa obediência. Os 300 qualquer, na hora em que Gideão deu a ordem, eles quebraram os cântaros e eles gritaram. E eles ganharam a guerra. Deus criou uma confusão, fez um alarido e eles venceram a guerra. Pela obediência. Eles não venceram a guerra pela espada. A guerra a gente não vence pela nossa espada. A guerra a gente não vence pela nossa força. A guerra a gente vence pelo poder de Deus. E o poder de Deus sempre vai ser acionado num ato de rendição a Ele. Um ato de rendição, um ato de obediência. Por que muitas vezes tem 400, 500, 600, 700 pessoas numa igreja e algumas se destacam na bênção? Veja o nível de obediência. Veja o nível de obediência. O nível da bênção sobre nós vem sobre o nível de obediência que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa história. Não pode duas pessoas andarem junto e conquistar vitórias se há confusão. A confusão gera quebra de força. Se é para nós empurrarmos aquela porta, você já imaginou eu querendo empurrar a porta, 50 de vocês vão comigo empurrar a porta, mas 20 vêm contrário empurrando porque querem empurrar a logo? Nós não vamos conseguir derrubar aquilo que precisa ser derrubado. Nós não vamos conseguir romper o que precisa ser rompido, porque nós estamos achando. A vitória pode acontecer num abrir e piscar de olhos na nossa vida, quando a gente parar de achar. Quando a gente parar de achar. Olha Jesus treinando a sua equipe. Jesus treinando a sua equipe e dizendo para a sua equipe assim: olha aqui, pense, vai lá na porta da cidade, faz o seguinte, você vai lá na porta da cidade, chega lá no portão, tem um burrinho novo, que ninguém nunca montou. Pegue aquele burrinho e traga para mim. Burro era um artigo de luxo. Quem andava montado num burro era como se fosse uma moto, um Cadillac da época. Se eu mandasse aqui o Johnny sair daqui, o Johnny e o pastor Keitson vão lá no terminal do Cio Cercado, vai ter um carro vermelho, uma Ferrari. Vá lá, pega a Ferrari e traga para mim. E se alguém perguntar, diga que a pastora pediu. Qual de vocês iria? Mandei? Você iria? Sei que você vai. Ele vai. Esse que eu sei que vai. Mas quem iria? Você não vai? Você já está indo lá buscar a Ferrari? Porque a gente vai começar a questionar. Os questionamentos acerca da obediência vêm na nossa mente. Mas como? Mas se eu for lá, se eu pegar a Ferrari, eu vou ser preso. Porque isso se chama roubo. Mas os discípulos saíram, gente. Eles saíram, não sei o que eles conversaram. Você consegue imaginar o que foi a conversa? Cara, o mestre mandou. Rapaz, estamos encrencados, cara. E nós vamos ser linchados na porta da cidade lá. Mas o mestre mandou. Eles já haviam caminhado tanto com o mestre, porque foi a entrada triunfal, e Jesus entrou montado nesse burrinho. Eles já tinham caminhado 3 anos e meio com o mestre. O mestre mandou. E eles foram lá e pegaram o jumentinho. E quando eles pegaram o jumentinho, Jesus entrou na cidade, colocaram aqueles ramos e tal. Mas eu fico pensando. E o dia que Jesus chegou e disse assim, segue aquele homem. Até a casa dele. Quando ele entrar na casa dele, você diga, prepara uma ceia, porque o mestre vem jantar aqui. Imagina dizer para vocês, está vendo aquela mulher que está andando lá, segue ela.
Quando chegar na casa dela, se diz para preparar uma ceia, que a pastora Ingrid vai vir jantar aí. Os discípulos fizeram? Fizeram. Eles fizeram. Deus estava fazendo o que com eles? Testando o nível do quê? Maturidade. Testando o nível de maturidade. Por quanto nível de maturidade que você tiver, eu não ia falar sobre isso, por isso que eu não estou com todos os versículos arrumados, veio, e o que veio eu vou soltar, né? Porque eu quero que dia 3 de julho a gente chegue na unção, para tomar posse da nossa bênção, para que a gente possa receber a nossa herança. Mas eu pergunto para você, nós hoje sabemos ouvir comando? Nós não sabemos ouvir comando. Nós fazemos do nosso jeito e acabou. E nós temos que mudar o nosso conceito. Aonde que a pastora está falando? Na oração. Deixe a tela aberta. Nem que você durma com a tela aberta. Quem está obedecendo? Eu vou orando e vou passando. Tela fechada, tela fechada, tela fechada, tela fechada, tela fechada. Não se trata da tela aberta ou da tela fechada. Se trata do quê? Qual foi o comando? E aí, José? É o nosso nível. É porque eu estou cansado? É porque eu quero ficar na cama? Não tem problema, dorme. Eu não digo sempre que é melhor dormir na oração do que dormir sem orar? Falo sempre. Eu já dormi na oração e já dormi orando. Orando, falando, acordei com o susto da minha voz falando. Sabe o que eu estava falando? Abençoa os pastores milionários da igreja. Quem lembra dessa oração? Eu estava lá, sei lá, o que eu soltei, acordei e falei, o que será que eu falei, Jesus do céu? Dormi, cansada, esgotada. Então, eu não critico quem dorme. Não parei de falar, dormi falando. E dormindo. Eu dormi. Né? Chamei os pastores de milionário e daí comecei a adorar o Senhor. Mas todo mundo recebeu um som de milionário. Graças a Deus, é. Pior se eu tivesse dito salafrário. Aí ficava feio. Mas até dormindo eu declaro que os pastores são milionários, em nome de Jesus. Não é verdade? Gente, são nas pequenas coisas. A pastora não está brigando. Eu estou preparando vocês para entrar em terra prometida. Eu estou preparando. Se é para pegar 300 cântaros, quebrar o cântaro e gritar, por que alguém vai achar que não tem que quebrar o cântaro, que dá para enfeitar a sala? Por que alguém vai achar que não precisa ir até onde ele mandou, que o negócio é ir com a espada? Se eles tivessem ido sem obediência, eles teriam morrido. A obediência vai na frente para fazer com que Deus se mova. E às vezes Deus nos dá pequenos comandos. E quem Deus usou com aquele povo? Usou o pastor deles, o líder deles. E olha para mim aqui, eu estou ensinando. Muitas vezes nós convocamos uma campanha de jejum e oração. E nós convocamos uma campanha de jejum e oração para toda a igreja. Todo o nosso ministério foi convocado. Eu não vou. Eu vou, mas não abro a tela. Né? Eu quero a minha privacidade. Deus não quer privacidade, Deus quer obediência. E por que a pastora está falando assim? Porque faltam alguns dias ainda. Amém? Faltam alguns dias ainda. E dá tempo da gente endireitar os nossos caminhos. Se ajeitar. Sentar. Orar. O Ademar, às vezes, eu vejo que ele levanta.
Ele está com tanto sono. Teve esse dia que ele levantou, daqui a pouco ele sentou e ele foi para trás. E eu falei, foi. Aí ficou um tempo e ele voltou. Mas eu vi o esforço dele. Eu vi o esforço dele. Eu vi a luta que ele está para obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. E obedecendo, a vitória nossa se torna mais fácil. Nós precisamos aprender a obedecer. Abre o Deuteronômio lá. Olha aqui. Se fielmente obedecer, diz a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que nesse dia te ordeno, Yahvé, o Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Ponto, para aí. Mas a pastora não é a palavra, mas a palavra diz, obedeçam aos seus pastores. Ouçam o que eles dizem e pratiquem o que eles dizem, se eles estiverem dentro da palavra e fazendo as coisas de forma correta. Vai para o versículo 2, olha lá. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti. Não é você que vai atrás. Não é você que vai correr. A vitória veio até os homens de Deus. O poder de Deus não foi Pedro que foi buscar. Eles ficaram parados no cenáculo. E o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo capacitou. E o Espírito Santo colocou o poder. Quando nós estamos em obediência, Deus disse para eles, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles não sabiam nem o que era o revestimento de poder. Eles não sabiam nem o que eles tinham que esperar, porque eles nunca tinham sido cheios do Espírito Santo. Eles nunca tinham visto uma manifestação do Espírito Santo coletiva na vida deles. Mas eles ficaram 40 dias e 40 noites. Um olhava para o outro, será que isso é revestimento de poder? Será que isso é o revestimento de poder? Vamos esperar mais um dia. E mais um dia. E eles pararam a vida. Esses homens tinham casa, esses homens tinham família, essas pessoas, tinham compromissos, mas Jesus falou, fica em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ah, mas eu não posso ficar, mas eu tenho que ir. Quem está entendendo o que a pastora está ensinando? Ah, mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que limpar a casa, mas eu tenho que fritar bolinho. Não, mas eu tenho que tomar banho, que eu não posso ficar aqui agora, eu tenho que ir para a praia. Não, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos. Fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Deus dá diretriz, toda vez que uma grande vitória está para chegar, um grande inimigo está para partir em retirada, nós não vamos derrubar grandes inimigos movidos por rebeldia e por desobediência. E às vezes as coisas são tão pequenas. Pegou? São tão pequenas. Então, se você obedecer, o sacrifício do teu esforço acaba. Porque o Espírito Santo vai vir, vai te capacitar, e a bênção do Senhor vai correr atrás de você. A bênção vai te perseguir, e a bênção vai te alcançar. Existem demônios e principados que agem, que a gente derruba sozinho. Tem outros que nós temos que ter em união. E quando a gente chama união, é a obediência. O que gera a união? A unidade. Vou ensinar a unidade para vocês aqui. Vocês não levantem quando eu mandar. Vocês, metade aqui levantem, a outra metade fazendo assim. Tá? Vocês aqui batam palma quando eu mandar. E vocês aqui fiquem de braço cruzado. Levante a mão. Que era para você fazer, homem? O que era para você fazer? Vamos lá. O comando é, levante a mão. Eu vou dar o comando. E vocês escutaram o que eu mandei vocês fazerem? Escutaram? Levante as mãos.
Olha como o inimigo se assustou. Levante as mãos! Sabe o que o inimigo olha aqui? Está tudo dominado. Porque eles não ouvem o comando. Eles caminham cada um segundo aquilo que... Quem quer ficar de braço cruzado, fica de braço cruzado. Quem quer bater palma, bate palma. Quem quer levantar a mão, levanta a mão. Quem quer fazer assim, fica fazendo assim. Você consegue entender? Agora, quando você vê um exército em que o comando é dado, a ordem é dada, e todo mundo se posiciona, e todo mundo está numa só voz, só tem uma maneira de estar em uma só voz, quando você tem um comando. O comandante é o teu líder. O comandante é o teu marido em casa. Vocês têm que conversar em casa, decidir o que vocês vão fazer da vida, e um tem que dar o comando. Esse mês nós vamos economizar. Porque se um economizar e o outro gastar, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Tem que ter um comando. Tem que ter uma linha. Nós vamos agora pintar aquela parede. E toda a família vai pintar a parede. Porque se um quiser pintar a parede, o outro quiser trocar o piso da frente, e o outro quiser lavar o carpê, vai acabar que ninguém vai terminar coisa alguma. Tem que ter voz de comando. Agora, quando eu mandar levantar a mão, todo mundo levanta a mão e todo mundo dá glória a Deus junto. Levante a mão. Glória a Deus. Quando o inimigo vê um exército desse, o que ele faz? Ele vai para partir. Mas quando ele vê daquela vez, do jeito que eu fazia, do jeito que eles fizeram da outra vez, levante a mão. Eu não vou bater palma, não vou levantar a mão, porque está frio, e se eu tirar os dedos aqui debaixo do meu braço, vai congelar. Eu vou bater palma, porque eu acho que levantar a mão não surta efeito, o negócio é bater palma, que daí o inimigo vai ouvir. Eu vou fazer assim, ó, que é para ele se assustar. Só aqueles ali levantam a mão. Vamos fazer de novo para vocês prestarem atenção? Vamos fazer a bagunça junto. Levante a mão. Agora vamos fazer junto. Levanta a mão e dá glória a Deus junto. Levante a mão. Glória a Deus. Quantos anos nós vamos lutar com alguns demônios por desobediência? Nós podemos vencer num dia. Ou podemos... Você sabia que a pandemia, se o mundo parasse 7 dias em completa obediência, morria todo o vírus e acabava a doença? Quem sabe disso? 10 dias que o mundo parasse. Se os comandos dos governos dissessem, por 10 dias, vão no mercado, abasteçam a casa, né? Vamos desligar as máquinas, só os hospitais, mas quem está dentro do hospital não sai, e por 10 dias nós vamos parar o mundo. O que tinha acontecido com a pandemia? Acabava em quantos dias? Quanto tempo levou? 2 anos. Olha lá. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti. Nossa, não é só vir. Não é só vir. Vem cá, Cristian. Vem cá, Kate. Vem cá, Davi. Davi sai ali, vai por cima, meu Davi. Olha as bênçãos de Deus. Ó. Elas virão sobre mim e me seguirão. Qual que é o sacrifício que eu tenho que fazer? Se não é para fazer, não faça. Se é para fazer, faça. Se é para levantar a mão, levanta. Se é para abrir a tela, abre. Gideão mandou quebrar cântaro. A pastora mandou abrir a tela.
Se Gideão tivesse com a minha turma, tinha morrido todo mundo. Mas se obedecer, aqui, ó. Elas não só virão. Eu vou para Miami. As bênçãos vão junto. Miami? Miami. Mas é. Vamos lá, obrigado, bênçãos. Pode se sentar um pouquinho, senão nós vamos me derrubar. Versículo 3. Olha lá. Bendito serás tu na cidade. E bendito tu serás aonde? No campo. Bendito os teus filhos, os filhos do teu ventre, como igualmente benditas são as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito é o cesto e a tua amassadeira. Você sabe que lá no sítio a gente tem um sinal de Deus muito lindo. Todas as árvores carregam até entortar. Verdade? Estão entortando, estão caindo, assim, tanta mexerica, mimosa, pera, aquilo carrega que pera. Agora não está na época da feira, quando tiver o aviso. Mas carrega de monte, de monte. E as ovelhas, elas começaram a parir todas de 2, 3 e até 4. As cabras que a gente comprou, né, papai? Eram 4 cabras, nasceu 7 cabrinhas. Tudo gêmeas, só uma deu parto de uma só. Porção dobrada. É lindo de ver. É maravilhoso de ver. Hoje eu falei com o senhor que foi lá, conheceu o trabalho dos meninos, um vereador da cidade que foi lá, e ele falou, mas eu nunca vi nascer 3 ou 4. Falei, está aqui as fotos. 3, 4. Porque a bênção de Deus se manifesta. Algo sobrenatural acontece. Vamos lá, para cima. O Senhor fará com que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho, olha só, partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor enviará as bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos, e Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Yahvé fará de ti o seu povo santo, exatamente como prometeu sob juramento. Se e andares nos seus caminhos. Olha lá. Pode seguir. Então, todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias do teu rebanho, nas colheitas abundantes da tua terra generosa, nesta terra que o Eterno, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à sua terra, no seu tempo, para abençoar toda a obra. Das tuas mãos emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerdes os mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia eu te ordeno, para guardar e cumprir, sendo assim, estarei sempre por cima e nunca por baixo. Portanto, não te desviará nem para a direita e nem para a esquerda. E qualquer dos teus mandamentos que hoje ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto.
Contudo, se não obedecerdes a palavra de Javé teu Deus, não zelando, não cumprindo todos os seus mandamentos e os seus decretos, que neste dia te ordeno. Quem está ordenando? Moisés. Os decretos de quem ele está ordenando? De Deus. Sempre vai ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, dando um decreto. Todas as maldições sobre ti virão e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, amaldiçoado será no campo. Maldito sejas tu da tua amassadeira. Malditos os filhos do teu ventre. E por aí vai, eu não quero nem ler. Não quero nem ler, maldição não é comigo, eu quero bênção. Não quero nem ler, mas está aí. Então, gente, nós precisamos educar a nossa mente a dizer yes, sim, eis-me aqui. Existem lutas que são individuais. Preste atenção no que eu estou te dizendo. A luta de Gideão não era individual. Era individual quando ele malhava trigo no lagar. Quando ele lutava com todas as forças para malhar trigo, proteger a sua família, e ele, com o seu esforço, ele conseguia. Mas a luta que Gideão veio, quebrando lá enfrentando a batalha, da maneira com que Deus orientou, a luta que ele teve, não era individual, era coletiva. Existem lutas individuais e existem lutas coletivas. Existem principados de cidade, existem principados de opressão, que nunca vamos derrubar de forma individual. Nós nunca vamos tomar a cidade de Curitiba se nós não nos unirmos em 10, ou 2, ou 3. Mas tem que ser uma só voz. Porque no espírito de divisão, Deus não opera. Quem está entendendo o que a pastora está ensinando? Deus não vai operar. Se a família está dividida, Deus não opera. Se o comando que foi dado não está sendo obedecido, muitas coisas Deus não vai operar. Nós temos que aprender a buscar o burrinho na porta da cidade. Nós temos que aprender a cochilar e que os outros riam de nós depois, não tem problema. Não é problema de você rir, é o comando que Deus está mandando fazer. É como tem que ser feito. E assim é tudo. Eu quero ser dizimista para eu prosperar, mas eu quero continuar cobrando preços injustos. Eu quero continuar vendendo material de terceira como se ele fosse de primeira. Está obedecendo? Você está trazendo dízimo. Mas vai fazer efeito? Vai fazer efeito quando você fizer um trabalho de primeira para trazer para o teu irmão aquilo que você quer receber. Porque você não pode dar para o teu irmão o que você não quer para você mesmo. Porque se você dá para o teu irmão aquilo que você não quer para você mesmo, o que você plantou nele você vai colher. E se você fez uma falcatrua, vão fazer falcatrua com você. E se você foi enganador, vão enganar. E se você foi o fofoqueiro, vão fofocar de você. Aquilo que você fez. Isso se chama... Como é que se chama isso? Isso se chama a justiça de Deus. Nós vamos ter aquilo que nós semeamos. Nós vamos receber daquilo que nós plantamos. E isso é bacana e é justo. E é maravilhosamente glorioso, porque se eu fizer, para o meu irmão, logo vou receber. Às vezes eu não recebo do irmão que eu fiz. É muito comum você fazer o bem para um e receber do outro. Mas Deus disse que o que você fizer, você vai receber. É muito comum você ajudar muitas pessoas conhecidas e no dia da tua adversidade, muitas pessoas desconhecidas virem te socorrer. Com quem já aconteceu isso? Gente que você não conhecia, não era da tua família e você nunca tinha ajudado. Quem você acha que pesou na balança e fez justiça? Deus. Por isso não fique brabo quando você semeia e a pessoa não valoriza. Não fique brabo quando você pode ficar tranquilo. E
esperar. Só vai impedir essa colheita se você não perdoar a pessoa que te fez isso. Aí você estanca a bênção de Deus. Porque daí ele não te agradeceu e você não perdoou. Os dois estão indignos da bênção. Então abençoe que vá. Alguém te emprestou dinheiro e não te pagou? Oferte para ele. Mas oferte mesmo. Oferte mesmo. Chore na presença de Deus e diga: Senhor, estou ofertando. Não vou ficar aqui com mágoa dessa pessoa. Pode ter certeza que outro vai vir e vai te fazer um negócio que você vai receber aquilo e mais um pouco. Porque ninguém vence a justiça de Deus. Ninguém vence a justiça de Deus. E se Deus está sendo injusto, me perdoe, papai, só um exemplo. Não é que ele está sendo injusto. É que algo você não está fazendo. Falta perdão? Como é que Deus vai pôr? Se você está condenando aquele que te enganou, mas você não está obedecendo aquele que Deus falou. Quem pegou? Ou aprender a obedecer comandos. Você sabe que a igreja do Senhor Jesus é o exército vivo do Deus da glória na terra. Se nós aprendermos, olha para a pastora, se nós aprendermos, se nós colocarmos o nosso coração diante de Deus e aprendermos o poder que há na obediência, nós dominamos o Brasil e o mundo. Nós dominamos qualquer coisa, nós vencemos qualquer coisa, porque não vai ser mais o nosso esforço. Josué, eu já falei sobre isso, esses dias atrás, rodou a muralha. Que ordem mais absurda parecia ser aquela, mas ele obedeceu, fez como o Senhor mandou, e a muralha caiu. E o rei Saul? Quando Deus disse para ele assim: espere Samuel. Samuel disse para ele, né, que quem disse foi Samuel: me espere para fazer sacrifício. Espere que eu vou até onde você vai. E Samuel propositalmente se atrasou. E Samuel não chegava, e o povo estava querendo ir embora. O que ele disse? O profeta não veio. Deixe que eu mesmo faço. O que aconteceu? Perdeu a coroa. E não é só a coroa que ele perdeu. Não foi a coroa que Saul perdeu. Saul perdeu o direito de Jesus nascer da sua linhagem. Não seria, filho de Davi. Seria Jesus, filho de Saul. Porque Saul quis fazer do seu jeito. Ele perdeu o direito de gerar Jesus. Olha para mim. Quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, Jesus não é gerado em nós. E é nas pequeninas coisas, nas coisas mais simples, nas mais simples da vida, que Deus nos ensina. Não precisa, graças a Deus, que não venha uma grande guerra, que seja só nessas coisinhas pequenas que quando vier as grandes guerras nós estejamos de pé para vencer. Que nós possamos dizer sim. Como é para fazer? Assim. De que jeito? Assim. Então, eis-me aqui, Senhor. Há um principado para ser derrubado. Há algo que precisa ser empurrado. Não é com uns de braço cruzado, não é com outros batendo palma, nem com outros abanando a mão. É com todo mundo gritando glória a Deus junto. Não é verdade? Ou a gente empurra para o lado e daqui a pouco o inimigo vem. Nós sempre damos o nosso jeitinho, sempre a gente arruma o jeitinho da gente. A gente começa bem e depois a gente vai desleixando. Nós não vamos desleixar. Nós não vamos recuar. Nós vamos nos alistar. Porque aquilo que Deus tem preparado é muito grande. É muito grande.
É enorme os despojos dessa guerra, as bênçãos que nós vamos receber nessa guerra. A gente pode estar massacrados, cansados, esgotados, mas nunca desanimados. Nós temos que ir até o fim, em nome de Jesus. Então, querido, obedece. Obedecer. Você vê a desobediência, gente, em casa. Eu vou falar da parte das meninas agora, porque eu sou menina. Minha mãe ia trabalhar e eu tinha que lavar a louça, varrer a casa. Isso era uma coisa que dava para fazer 1 hora, vai que eu fosse devagarzinha. Era 1 hora, eu varria a louça, arrumava a casa, arrumava as camas. E aí eu passaria o resto do dia livre. Mas por que a gente não faz? Quando eu via que o pai estava chegando, eu ia para dentro de casa, botava a panela embaixo do fogão, panela não sei aonde. Meu Deus do céu e da terra, e às vezes a varinha... Chinelinho, aquele chinelinho... Eu poderia ter feito 1 hora e aproveitado todo dia para descansar. Tem hora que a gente vai ficar levando chinelada a vida toda, porque a gente não obedece o comando. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu acho, morreu, está enterrado. Eu não quero achar mais nada na minha vida, eu não quero achar mais nada, não quero, e nem também quero entender. Eu não quero entender nada, olha aqui para mim. Diga comigo assim, eu não quero entender. Todas as vezes que eu quis entender alguma coisa, Deus me fez passar por aquilo. Agora eu entendo. Eu não entendo. Como é que uma mulher perdoa um homem que adulterou? Daí, quando meu marido adulterou, eu entendi. Eu não entendo como é que essas mães deixam os filhos se meter na conversa dos adultos. Aí, quando os meus se metiam no meio das conversas e ainda me desmentiam na frente das visitas, eu entendi. Quem já disse eu não entendo e depois aprendeu a entender? Quem quer entender alguma coisa? Nunca diga eu não entendo, nunca. Falei, Senhor, tu sabes, Senhor. Tá? Que você não entender, você diz assim, tu o sabes, Senhor. Porque eu já não quero entender mais nada. A mim me resta obedecer. Eu não tenho que entender para obedecer. Deus não tem que explicar o que Ele vai fazer. Eu nunca vi Deus dizendo, Josué, manda eles marcharem, porque a batida do peso deles é tantas gramas, a terra vai se mexer, ou tal, e depois vai vir outra coisa, vai acontecer. Deus não dá satisfação, Deus não explica, Ele dá comando. Depois que o muro caiu, todo mundo viu que caía. Mas talvez muitos estivessem obedecendo, não vai dar em nada. E os caras tudo rindo deles lá, e eles lá. Marchando e sendo debochado. Mas é melhor ser debochado marchando em obediência. É melhor dormir e virar os olhos em obediência e alguns irmãos fazer brincadeira do que não ver o muro cair. Quem pegou? Eu estou usando uma circunstância para ilustrar o que nós precisamos mudar para nós podermos ter a maturidade de receber o que nós queremos.